lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Que o pecado traz além de morte, em qualquer área, em qualquer caminho, que aqui fala converta dos seus caminhos. Então nós precisamos ir em todo tempo avaliar os nossos caminhos. Pode ser que em um determinado caminho, uma determinada área da tua vida esteja justiça, você esteja ali fiel, mas pode ser que em outro caminho da tua vida tu tá ali toda hora, né? E aí a gente precisa de quê? Se arrepender. A gente precisa se colocar diante do Senhor. E isso, né? E aí que fala assim, né? No 18, não, no 17 fala assim, ó: todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Às vezes nós, por causa da nossa inconstância, por causa, né, da nossa dificuldade ali, a gente fica alto e baixo, e aí peca, e aí aquela dor, e aí fica assim, a gente fala, não é reto o caminho do Senhor. O caminho do Senhor não é reto. Mas aí Deus está explicando aqui, olha, não, o caminho de vocês é que não é reto. O meu é. O meu é. Sabe? Porque se a gente estiver em constante avaliação da nossa vida, em constante, né, busca para saber, porque a Bíblia fala, olha, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. A gente tem que pedir isso sempre ao Senhor. Deus, olha, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau e me leva, né, aleluia, me leva à vida, me leva ao caminho de justiça, né? E olha só, no verso 11, né, o primeiro que nós lemos diz assim: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tem prazer na morte do perverso. O Senhor está dizendo aqui, Ele está assegurando, como Ele vive. Ele falou, tão certo como eu vivo. Você crê que Deus existe? Ele existe, não é verdade? E nós cremos nisso. Ele falou, tão certo como eu vivo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Tem muitas pessoas morrendo nesse tempo. E às vezes a gente fica assim, isso é até um motivo para nós pedirmos perdão ao Senhor. Mas às vezes a gente fala assim, nossa, tanta gente boa morrendo. Por que não morre os ruins? Por que não morre aquele, ou aquele, ou aquele, ou ladrão, ou assassino, ou... E a gente, não é verdade? Às vezes vem esse pensamento. E aqui está a resposta. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do perverso. O que Deus está dando? Deus está dando tempo. Tempo para que eles se convertam. O Senhor está dando tempo. Ele fala assim, tão certo como eu vivo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer na morte do perverso. E se eu conheço o Senhor, se eu quero viver pelo Senhor, se eu desejo ter uma vida com Ele, eu também não posso ter prazer na morte do ímpio. Se eu, em algum momento, conseguir me conectar ao Senhor, tão certo como Ele vive, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, se eu, em algum momento, conseguir me conectar, conseguir conhecer um pouquinho do Senhor, eu vou perceber que os justos que morrem, o Senhor está recolhendo. Isso alegra o coração dele, a Bíblia fala. Mas o ímpio, ele está dando oportunidades. E sabe quem vai tirar esse ímpio da impiedade? Somos nós. Se a gente já entendeu que o Senhor não tem prazer na morte de uma pessoa perversa, uma pessoa que, né, não se converteu ainda dos seus caminhos. E isso não fala só assim de
eu me converti, eu agora sou de uma nova religião, eu sou evangélico. Não tem nada a ver com religião. A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. Sabe, a religião, às vezes, ela separa as pessoas. Às vezes ela faz achar, eu estou nessa religião, eu estou certo, eu estou justificado, Não. Né? Nós precisamos estar constantemente ali diante do Senhor, observando os nossos caminhos, pedindo, sonda-me, Senhor. Observa os caminhos, né? Vê se tem algum caminho mau e me faz me converter e vai e se dedica ao Senhor. E entendendo que isso não pode ficar só pra gente. Que tem outras pessoas lá fora que precisam também se converter dos seus maus caminhos. E que não vai ser assim. Sabe, às vezes a gente olha uma pessoa e pensa assim, nossa, ela precisa se converter. Sabe por quê? Às vezes, é para aliviar algo que nós estamos carregando. Eu vou contar aqui, né? Eu tenho um vizinho que gosta, assim, muito de fazer festas e tal. E às vezes vira madrugada, né? Fazendo festa. Aquilo ali, às vezes, né? Nos atrapalha. E uma vez, gente, eu recebi um puxão de orelha tão doído do Senhor, que eu pensei assim, falei, ai meu Deus, ele precisa se converter. Eu falando, ele precisa se converter. O Senhor falou assim, aqui, você quer que ele se converta por quê? O seu interesse é que ele se converta, que ele vire crente, que ele não faça mais festinhas para te atrapalhar? Ou você quer que ele se converta para salvar a alma dele do inferno? Gente, quantas pessoas a gente observa, a gente fala assim, essa pessoa, nossa, tem que se converter. Às vezes algum parente que, a gente sofre do lado daquela pessoa ali. E a gente pensa, tem que se converter. Mas o objetivo é que eu pare de sofrer. O objetivo é que, se essa pessoa se converter, ela vai ser transformada e ela vai parar de ser mal comigo. O objetivo qual é? E aqui o Senhor fala, olha, eu não tenho prazer na morte do perverso. Nós precisamos pensar, Deus, nós precisamos ser agentes do Senhor para salvar as vidas do inferno. É vida ou morte. Só tem essas duas coisas, é ou vida ou morte. O pecado leva à morte. Tanto o nosso pecado, não adianta aqui, a justiça do justo não o livrará no dia da transgressão. Se eu pequei, eu preciso me arrepender. E o pessoal que está lá fora? Também. Às vezes a gente vê quem está lá fora com pecados enormes desse tamanho. E às vezes o nosso pecado aqui dentro, de desejar que ele saia da minha vida ou que ele se converta só para o meu prazer, isso também não é um pecado. Nós precisamos entender que o Senhor, aleluia, sabe, o Senhor, ele já fez todo o trabalho. Eu quero ler outro texto com você, Hebreus 12, lá no finalzinho. Hebreus 12. Hebreus 12, 1. Hebreus 12 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Até aí. A Bíblia fala assim: aquele que quer me seguir, né, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e vem. Então existe uma cruz para nós carregarmos. A gente às vezes quer uma vida assim de crente plena, assim de alegria em todo tempo, de poder em todo tempo, de unção em todo tempo, de sabedoria em todo tempo, tudo ali assim perfeito. Mas existe uma cruz para nós carregarmos. Existe tempo de sorrir, mas sem tempo de chorar. Existe tempo de nascer, mas tempo de morrer. E aí aqui, né, essa carta aos Hebreus, Paulo fala, olha, existe uma nuvem de testemunhas, ou seja, tem sempre muitas pessoas, né, olhando para nós. E aí fala assim, ó, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente, ou seja, assim, pertinho, né, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira, existe um caminho que o Senhor sonhou e planejou para mim e para você. E nesse caminho ele tem coisas maravilhosas. E ele tem uma cruz. E nós precisamos entender e perceber isso. E às vezes essa cruz é carregada durante um tempo, né? Um vizinho desse jeito. Mas até que eu entenda que eu preciso orar para que a alma dele seja salva. Até que, né? E aí ele fala assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de uma alegria que estava proposta, suportou a cruz. Sabe o que é isso? Deus falou para ele, ele sabia o que ele ia passar. Mas Deus falou assim, olha, Jesus, você vai na terra, você vai morrer, você vai sofrer. Você vai ter que morrer na cruz, você vai passar por uma via dolorosa. Mas depois eu vou exaltar o teu nome. E ele vai ser acima de todo nome. E você vai sentar à minha direita. Então existia algo, sabe? Existia uma coroa, sabe? Existia uma recompensa. E Jesus, né? Ele suportou por amor a nós. E também porque ele sabia que aquilo ia, né, se tornar em alegria. Que todo aquele sofrimento que ele estava passando ia ser transformado em alegria, em glória. E aí fala assim, ó, considerai, pois, ou seja, portanto, diante disso, pensa em Jesus. Jesus é sempre nosso referencial, amém? E aí fala assim, ó, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E olha quanto que ele teve que suportar. Sabe? E nós, né? E aí fala assim, ó, ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando a vossa alma. Ele estava falando o quê? Paulo estava falando, olha, Jesus suportou para que você não fique aí fatigado, desmaiando a sua alma. E ele explica que, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Sabe quem teve que ir até o sangue na luta contra o pecado? Jesus. Ele fez o sacrifício maior. O sacrifício que ele fez foi para que nós não tivéssemos que morrer para viver. O nosso sacrifício é muito menor.
Sabe, a nossa cruz é diferente da cruz do Senhor. A cruz dele foi muito pior, foi muito mais dolorosa. Ele teve que derramar o seu próprio sangue. E a gente, às vezes, fica ali, né, assim, embaraçado, como fala aqui, ó, desembaraça-nos do peso do pecado. Paulo está chamando a gente, olha para Cristo, o autor e consumador da fé. Ele já fez o maior sacrifício, ele já fez. E nós precisamos entender, atentar para isso. Sabe, a gente é perseguido aqui, a gente recebe algo duro ali, e às vezes uma palavra que dói, e aí a gente acha que, ai meu Deus, nossa, que eu estou vivendo? E de fato, às vezes vem esse peso, essa dor, mas aí o que a gente faz? A gente olha para o Senhor, a gente se arrepende, a gente pensa, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque todas as situações o Senhor aproveita para nos ensinar. Seja ela boa, seja ela ruim, alegre, triste, todas as situações o Senhor nos ensina. Seja situações que Ele nos coloca, ou seja situações que nós mesmos nos colocamos nas situações. Porque a Bíblia fala lá no livro de Ruth, eu não lembro agora o nome do esposo dela, da Noemi, né? Mas a Bíblia fala que aquele pai de família pegou a sua família e foi para a terra de Moabe. Deus não mandou ele ir para a terra de Moabe. Ele pegou e ele foi. E lá o que aconteceu? Ele morreu, os filhos morreram. Noemi ficou uma viúva desamparada, né? Glória a Deus que Deus levantou ali Ruth para ficar com ela. E aí ela voltou para Belém. E aí o Senhor começou a restaurar ali a sorte dela. Mas a gente precisa entender que tem uma parte da responsabilidade que é nossa. Ninguém mandou, acho que é Elimeleque, eu acho. É isso? Não lembro. Aquele homem, ele mudou de cidade por ele mesmo. Não era vontade do Senhor. E aí tem coisas que tem situações que nós nos colocamos. E aí, nessa situação, o Senhor nos ensina? Ensina. Tem situação que Deus nos coloca. E Ele ensina? Ensina. Todas as situações da nossa vida, a gente tem que estar sempre perguntando, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E estar diante do Senhor entendendo que o preço maior, o sofrimento maior foi dele. O sofrimento que nós passamos não tem comparação com o que Jesus já passou no nosso lugar. Nada se compara à cruz que ele teve que passar e suportar. E aí, a nós cabe arrependimento e pregação. O que é isso? Como a gente leu ali, né, em Ezequiel, em todo tempo, Deus sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Pecou, descobriu que errou, arrependimento. E aí? O ímpio lá fora, mesma coisa. Ou o ímpio aqui dentro, porque tem ímpio dentro da igreja também. Né? Às vezes a gente acha que o perverso ou aquele que precisa se converter está só lá fora. Não. Às vezes, né, nós, em todo tempo, a gente precisa se converter. Né, daquele mau caminho, às vezes esse tá justo, mas esse não tá. Então a gente precisa se converter daquele caminho ali, né, de todos os caminhos. E a gente precisa pregar. A gente precisa falar para as pessoas, olha, se convertam dos seus maus caminhos, né? E aí eu quero ler mais um texto com você que está lá em Esther 4. É antes de Jó. Esther 4. Você já conhece a história de Esther.
Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Esther 4. Diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Até aí, mas um fecha não Esther, que a gente vai ler outro texto de Esther ainda. Você conhece a história, né? Amã, ele tinha ódio dos judeus, né, ali, e ficou com muita raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobrava lá diante do rei. E aí ele incitou o rei a decretar, né, que os judeus, que um determinado dia em que os judeus fossem mortos. Então existiria uma luta ali, né, contra os judeus para exterminar aquele povo ali. Quando saiu o decreto, todo o povo, como nós lemos aqui, né, ficavam em grande luto, jejum, choro e lamentações. E tudo, eles se deitavam com panos de saco e cinza. Isso porque antigamente, né, no Antigo Testamento, você vai ver coisas externas, né? Assim, a Bíblia fala, olha, eu quero que vocês coloquem o teu coração em luto. Mas nessa época era muito comum as pessoas se vestirem com roupas de luto, né? Vestindo panos de saco, ou seja, coisas que não eram comuns, né? E cinzas, às vezes pegavam cinzas e colocavam assim na roupa para indicar que eles estavam em luto. Isso aqui, na verdade, o que aconteceu com esse povo? Eles viram um decreto e receberam um luto. Estou enlutado, vou morrer. Veio uma certeza dentro deles, vou morrer. Esther ficou sabendo. Esther mandou roupas novas, né, para vestir Mordecai e tirar o pano de saco. Falou, olha, tira esse pano de saco aí, veste roupa normal. Ele não aceitou. Mordecai se recusou a ter esperança, sabe? Ele enlutou ali, não, vou morrer, acabou. Às vezes às vezes acontece uma situação na nossa vida, às vezes é até um decreto do inferno de morte sobre nós. Olha, essa situação aqui é para matar você, é para matar teu ministério, é para matar teu casamento, é para matar, é morte. E aí o que a gente faz? A gente enluta, acabou. O Senhor às vezes promove ali algo para nos dar esperança. Não, ó, vestes de louvor aí, ó, e a gente está lá enlutado. Não, estou aqui sofrendo. Não, meu sofrimento. A Bíblia fala aqui, ó, ele rasgou suas vestes, se cobriu com panos de saco e cinza e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. Ou seja, ele saiu pela cidade, ai, eu vou morrer, o meu povo vai morrer. Não é não sofrer. Nós vamos sofrer, nós temos a nossa cruz. É inevitável o sofrimento. A Bíblia fala que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Nós vamos aprender a obedecer pelo sofrimento também. Nós vamos sofrer. Mas a gente tem que ter cuidado para não vestir aquele sofrimento e viver daquilo. E viver, estou clamando, ai, eu vou morrer, ai, essa situação, ai, e está enlutado ali,
Deus está mandando vestes novas e a gente está recusando. Às vezes a gente está ali clamando, né? O clamor é algo, ai meu Deus! E ali só o sofrimento. Às vezes parece que o nosso choro, esse clamor de sofrimento, vai fazer com que Deus vai requerer uma audiência diante do Senhor e Deus vai falar, tadinho, tá sofrendo, eu vou. Não é isso não. Às vezes a gente está tanto ali, né, sofrendo, achando que aquilo ali é que vai fazer diferença. Não é isso. E aí, olha só o que acontece aqui. No 8, Esther 4, versículo 8, fala assim, ó. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Mardoqueu estava sofrendo, estava enlutado ali. E o que ele queria? Que Esther fizesse o mesmo. Ele estava lá clamando, ai, meu Deus, a gente vai morrer, e agora? E tal. E ele falou, olha, fala para Esther para ir lá também, chorar lá diante do rei, lamentar, e pedir misericórdia, e achando que a dor ia conseguir alguma coisa. Mas eu vou te dizer que o segredo não está no tamanho da dor. Sabe o segredo está onde? É nas ações de graças. Antes de libertar o povo do Egito, sabe o que Deus fez? Um pouquinho antes, na última praga, antes mesmo da praga passar, Deus falou assim, olha só, vocês vão comemorar. Meu Deus, vocês vão comemorar a libertação de vocês. Vocês vão fazer um churrasco, né, pastor? Vocês vão fazer um churrasco na casa de vocês, ó. Se o cordeiro for grande, chama a família que está do lado. Fica ali, ó, veste a roupa, porque ó, vocês vão comer, ó, e sair daí. Por quê? Porque a vitória é certa, sabe? Com o Senhor, a veste de cinza é trocada por veste de louvor. Não tem jeito, meu irmão. A alegria vai chegar, a vitória vai vir. Mas eu não posso ficar aqui, é o meu sofrimento que vai mudar, não. É o tamanho do meu sofrimento, da minha dor que vai mudar a minha situação, não. Eu entender, olha, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso pregar a palavra para quem ainda não entendeu, e eu estou sofrendo ainda, mas eu vou comemorar, eu vou agradecer ao Senhor, porque eu sei que tem vitória para mim. E eu sei que tem uma coroa lá no céu. Sabe, o Senhor está preparando um palácio para nós. E a gente fica aqui, querendo ficar vestido de pano de saco o tempo todo. E aí Mordecai estava ali, ó. Olha, faz Esther lá pedir. E tudo, ele estava tão confuso. Olha só. É qual versículo? É o 13. Vamos ler o 13 comigo, olha só. Então, lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Esses versículos aqui mistura fé e mistura raiva. Porque olha só, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Fala assim, ó, você acha que você vai ficar livre daí? Ele estava bravo ali. E aí ele fala assim, ó, porque se você se calar, de outra parte, para os judeus vai levantar socorro. Então existia uma fé dentro dele. Olha, o Senhor vai levantar socorro. Mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. Olha só, o Senhor vai levantar socorro, mas você vai morrer se você não fizer nada. Olha só,
Ele estava ali, né? Ele estava confuso. Ele tinha fé. Nós percebemos aqui que ele tinha fé. Mas ela estava ali misturada com a dor dele ali. Aí, aleluia, vem Esther. Né? Ele, sem saber, ele confuso, ele falou assim, quem sabe se para este momento é que não fosse elevada como rainha. Provavelmente num tom brigando com ela, falando, olha, quem sabe se não foi para esse tempo aí, você é rainha, faz alguma coisa. Mas aquilo ali, de alguma maneira, despertou Esther. E aí Esther, pela graça do Senhor, falou assim, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ela teve uma atitude que é correta diante de um sofrimento, um decreto, algo que está ali condenado. Que às vezes a gente sofre, chora e lamenta e nada muda. Porque às vezes a nossa posição, peraí, vamos jejuar e orar. Sabe por quê? Porque por vezes o Senhor, o próprio povo do Egito, por que o povo ficou preso no Egito 400 anos? Foi o Senhor que fez isso. Se a gente estudar um pouquinho, a gente percebe que o Senhor promoveu aquilo dali. Sabe por que a gente precisa jejuar e orar diante de um problema? Porque às vezes o Senhor é que promoveu aquela situação ali. E aí a gente precisa entender isso. E o Senhor revela. Sabe, Ele revela. A gente fica aqui lamentando e tal, e a gente fica confuso. A nossa fé está ali. Mas a gente já começa, caramba, é isso, é aquilo, e irado, e preocupado, e tudo misturado. Mas o nosso posicionamento é o quê? Não, eu vou me colocar diante do Senhor. Vou colocar aqui, Deus, sonda, tem algum caminho mal aqui? Essa situação, será que não é para transformar algo aqui dentro? Ou a minha família? Na minha depressão, teve um momento que eu entendi. Teve uns dias assim de um sofrimento terrível que eu estava passando. E o Senhor é tão maravilhoso, misericordioso. Depois daqueles dias sofrendo muito, eu entendi que aqueles dias de sofrimento não era por minha causa. Era por causa de outra pessoa. E o Senhor estava... Jesus sofreu lá por quem? Foi por ele? Não, foi por nós. Às vezes tem coisa que eu e você vamos passar, que é por causa de outra pessoa, que é para nós podermos ajudar outra pessoa, que é para que a gente possa alcançar outra pessoa, para que a outra pessoa se converta do seu mau caminho. Você está entendendo? A gente precisa, se colocar como Esther. Olha, vamos aqui, 3 dias, sem comer e nem beber. Gente, dói pra caramba. Às vezes a gente fica ali umas horas ali sem comer, já dá dor de cabeça, né? Você imagina, sem comer nem beber 3 dias. O quanto que aquela alma não foi, aflita. O quanto que aquela alma sofreu. Porque é isso que o jejum faz. O jejum faz a nossa alma gritar. Mas é aí que a gente aprende. É aí que a gente sabe o que é da minha alma mesmo. Ou o que é do Senhor. E aí, o que aconteceu aqui? Aí Mordecai foi e fez, tudo que o Senhor tinha revelado a Esther, ali para jejuar e para orar. E o Senhor revelou a Esther o que ela tinha que fazer, um passo a passo. Porque as vitórias, as batalhas, cada batalha, para ela ser vencida, ela tem que ter uma estratégia. E o que o Senhor falou para Esther? Olha, você vai convidar o rei para um banquete.
Depois você vai convidar o rei para outro banquete. E aí sim você vai falar ali o plano. E nesse tempo em que ela estava preparando os banquetes, e tudo, ela tinha um decreto de morte. E o que ela estava fazendo? Ela estava servindo. Gente, isso é muito poderoso. Ela estava ali servindo e preparando. E aí naquele tempo ali, o Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor despertou o rei de madrugada, ele ficou sem sono, pediu para ler o livro lá, descobriu que Mordecai tinha ajudado ele, livrado ele da morte. Olha só como é que Deus trabalha enquanto eu estou aqui, ó. Eu estou servindo, eu estou pregando, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou sofrendo, mas eu estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida e na vida dos que estão à minha volta. E aí eu vou ali porque o sacrifício maior, o pior, já foi feito. O mais difícil de suportar, Ele já suportou no nosso lugar, sabe? Jesus já fez. Então a gente precisa entender. E olha só, aqui não diz que o decreto, aquele decreto de morte dos judeus foi anulado. Porque nenhum decreto do rei podia ser anulado. Mas sabe o que aconteceu? O rei expediu um decreto de que os judeus poderiam lutar pela sua própria vida. Meu Deus. Às vezes o Senhor não vai assim, fazer assim com o seu inimigo. Mas Ele vai fazer assim, lutar. Você pode lutar contra ele, porque eu te dou armas para lutar contra ele. E sabe quantos judeus morreram? Nenhum! Sabe quantos inimigos morreram? Muitos! Muitos inimigos morreram naquele dia, sabe? Porque o Senhor, Ele nos levanta, Ele nos dá arma para lutar. Sabe, a gente não tem que ficar vestido do sofrimento, achando que aquela dor que a gente está sentindo vai promover aquela audiência e aquela batalha vencida. Não, é eu me colocar diante do Senhor, sabendo que o Jesus já sofreu tudo por mim, Ele já venceu, todos os inimigos estão debaixo dos pés dEle, eu só preciso me colocar no lugar, sabe, e celebrar. E eu preciso agradecer. A chave é ações de graças. A chave é eu celebrar antes mesmo de ver a vitória. Porque a vitória é certa, sabe? E aí a Bíblia diz que aquele dia ali foi uma festa. Foi um dia de batalha, mas quem morreu foi o inimigo. Nenhum judeu morreu, sabe? Em nome de Jesus. Nenhum dos seus vai morrer. Ninguém vai morrer. Nem você, nem os da sua casa, em nome de Jesus. Não vai morrer. Não vai morrer. Pelo contrário, vão todos se converter dos seus maus caminhos. Em nome de Jesus, levanta. Se levanta, começa a orar. Começa a orar crendo na vitória. Começa agradecendo ao Senhor. Começa aí dentro do seu coração já a se mover. Deus, olha, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor está me dando armas para lutar. O Senhor está me dando estratégias e eu preciso celebrar, porque eu não vou morrer nessas... Oh, meu Deus, eu não vou morrer nesse sofrimento. Não é para a morte, mas é para a vida. Oh, também o meu povoado não vai morrer. Oh, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero, Senhor, nessa hora, colocar, ó Deus, a minha vida, a vida da minha família, a vida, Senhor, de todos os que estão aqui, da família de todos os que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Deus, e te peço, Pai, que nos encha com a tua alegria, que nos encha da tua esperança, que nos encha, Senhor, aleluia. Troca as vestes. Oh, Senhor, em nome de Jesus, troca as nossas vestes. Oh, aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os
algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os que choram e pôr sobre os que estão em Sião e estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamam carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Deus, é para a sua glória, tudo é para a sua glória, tudo é para a sua glória. Oh, aleluia. Aleluia. Oh Deus, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.